O negócio aí na imprensa brasileira que eu fico pasmo, que são os porta-vozes de militares bandidos. Nem todo militar é bandido, mas os bolsonaristas eu vou falar, olha, pelo menos esses aí da cúpula, a coisa tá feia. E o tanto de porta-vozes que eles encontram na imprensa é uma loucura. Toda vez você vê no Globo, no UOL, no Metrópolis, Folha, Estadão, militares, e a opinião dos militares, que nunca tem nome esses militares. Pois bem, agora vemos aí as opiniões de medo dos militares. Militares estão apavorados com a nova delação do tenente-coronel Cid e com a delação do general Freire Gomes. Olha, o Freire Gomes foi depor na Polícia Federal e ficou várias horas depondo. Inclusive, a Polícia Federal anunciou antes do depoimento dele que só diria a ele se ele vai depor como testemunha ou como investigado durante o depoimento. Então, começando o depoimento, ele como testemunha ele é obrigado a responder tudo. Dependendo das primeiras respostas, aí a Polícia Federal decidiu se ele seria como testemunha ou como investigado. Lembrando, a diferença de testemunha para investigado é muito grande, né? A testemunha não tem risco de presa, o investigado tem. A testemunha não pode ficar quieta. A testemunha é obrigada a responder todas as questões. O investigado não. O investigado pode ficar quieto porque ele não pode produzir provas contra si mesmo. A testemunha, por não ser uma pessoa investigada, ela não vai produzir provas contra si. Ela só viu os fatos, presenciou os fatos. Então, não se sabe ainda, não foi divulgado se ele depôs como testemunha ou como investigado, mas ele respondeu tudo. Então, ele quis fazer um depoimento à la testemunha. Eu vou responder tudo como boa testemunha, mesmo se me colocarem como investigado, eu respondo tudo. E o que dizem aí é que o general jogou tudo no do Bolsonaro. Quando dizem, o Bolsonaro tá tentando tirar o dele da reta, não dá não. Porque, olha, foi tudo no do Bolsonaro. E, claro, de alguns outros militares. Não vazou ainda trechos, assim, contundentes do depoimento do general, mas o que tá vazando de militares é o seguinte. Tem uma estratégia nova que foi aí traçada entre o Bolsonaro, o general Heleno, o Braga Neto e outros militares que participaram aí da tentativa de golpe de Estado. A estratégia é o quê? É jogar toda a culpa no Freire Gomes. Dizer que o Freire Gomes estava sim tentando golpe, que ele fazia parte disso tudo, que ele era um dos que mais incentivava. Só que aí, isso saíram em vários veículos diferentes de imprensa, até com versões um pouquinho diferentes sobre como eles iriam acusar o Freire Gomes. E aí esses veículos todos citavam o general Heleno, o Braga Neto e outros generais. Obviamente esse pessoal está comandado pelo Bolsonaro. Você vê que eles estão proibidos de se falarem, mas eles conseguem se falar. Eles conseguem, eles estão se falando. Tanto é que tem aí a mesma versão de culpar o Freire Gomes. Só que olha, quando eu vi a notícia de que a nova estratégia deles, eles são apavorados com o que deve ter falado o Freire Gomes e com a possível nova delação do tenente-coronel Cid. Só que o Cid, como ele já fechou e já foi homologada a delação, ele é praticamente assim, ele não está vulnerável a ataques, então ele está ali blindado, o Cid. Então vamos atacar o Freire Gomes que não está blindado. Olha, quando eu li isso, eu dei risada. Eu falei, pô, yes! Vamos pra cima, acusem o general Freire Gomes, vai dar certinho. O melhor é que as notícias saíram antes do depoimento dele. Aí é que eu falei, isso! Joguem na imprensa, usem seus porta-vozes, esses jornalistas que se prestam a esse papel, para ficar mandando recadinho para quem vai depor. No caso, já depois. Vai dar certinho! Pois bem, ficou lá horas e horas e horas prestando depoimento e nem se sabe se ele não vai prestar outros depoimentos, tá? Esse tá o nível aí do Freire Gomes de tanto que ele quer falar. Tá com medo o Freire Gomes de ser preso. E aí, olha só, imagina a lógica disso. Para o general Heleno, num depoimento futuro, ou talvez lá no processo, porque talvez ele não seja mais chamado a depor, para ele culpar o Freire Gomes, ele vai ter que admitir que realmente tinha uma tratativa de golpe, não vai? Para o Braga Neto culpar o Freire Gomes, ele vai ter que admitir que realmente tinha tratativas para golpe de Estado, não vai? Ou vamos chegar eles e falar, não, é que o Freire Gomes é que queria, a gente era contra. Tem mensagens do Braga Neto com o Ailton, que era ajudante do Bolsonaro, que era o 01 do Bolsonaro, autoproclamado 01 do Bolsonaro, em que ele tá lá mandando distribuir memes contra o Freire Gomes, dizendo que ele era um cagão porque ele não quis dar golpe de Estado. Pô. Então, muito difícil aí a estratégia. O que o Bolsonaro vai falar? Olha, o chefe do exército queria dar golpe, eu é que não quis. Tá bom, Bolsonaro, claro que sim.
Imagina o outro, o general Teófilo, que ia colocar a tropa na rua e que também delatou todo mundo. Imagina o Teófilo chegando lá e falando, não, o Freire Gomes queria dar o golpe, eu aqui não quis. Pô, cara, as mensagens mostram o oposto. Então tá difícil. Agora imagina o Freire Gomes lendo a notícia e pensando, tá bom, vou aliviar para todos eles sim. Vou correr o risco de ser preso e aliviar para todos eles. Chegou num ponto em que saiu aí na imprensa que alguns aliados do Bolsonaro, quando foram depor na semana retrasada, eles levaram mala. Eles já estavam assim com a certeza de que eles seriam presos no depoimento, então eles já foram de mala, eu ia falar mala e cuia, já foram de mala, assim, de malinha para ser presos. Tá nesse nível, tá, o bolsonarismo. Os caras já estão esperando a prisão, já é uma realidade no imaginário deles. É gente que não dorme. Quer fazer um trote aí na casa de generais? Simples. Bate lá às 6 horas da manhã e sai correndo. Você vai ver, o general pula da cama às 6 da manhã. Ou um general que não deve nada, que não participou de tentativa de golpe de Estado, você tocar na casa dele às 6 da manhã, é capaz dele escutar e falar, que porcaria é essa? Se você chegar no general Heleno às 6 da manhã, ele pula da cama, capaz de se jogar pela janela, tentando fugir, viu? Tá nesse nível. E aí, o que acontece? Agora, olha, os rumores começaram já faz 2 semanas, quando teve busca e apreensão aí contra vários desses, e quando teve os depoimentos. Tiveram os depoimentos. Os rumores são de que vão chamar o Tenente Coronel Cid para fazer uma nova delação. Inclusive, fontes da Polícia Federal falaram em vários veículos diferentes da imprensa que o Cid corre um risco enorme de perder a delação. Então vai ser praticamente uma delação 2.0 do Tenente Coronel Cid. Por quê? Porque a Polícia Federal quer agora ter a confirmação, com as provas que já tem nos celulares dele, de qual foi o papel de cada um nessa tentativa de golpe. Olha, cada um dos militares. Porque o que ficou se sabendo aí com as novas descobertas da Polícia Federal é que o Cid, ele delatou muita gente. Muitos do que ele delatou foram presos. O Felipe Martins está preso. Do pessoal lá que foi preso faz 3 semanas, quase todos foram delatados diretamente pelo Cid. Ok. Só que o Cid, você não falou nada do general Teófilo que tinha te dito que ia colocar as tropas na rua e que era o responsável por prender o Alexandre de Moraes? Mas é que ele é seu amigo. Pô, a delação é para você delatar todo mundo, né? Delatar metade. Imagine você uma quadrilha de 10 assaltantes que roubaram um banco. Aí 5 assaltantes são presos e 5 ainda estão livres. Aí um desses assaltantes fala, vou fazer uma delação premiada. Aí ele delata os outros 4 que estão presos e mais um, que todo mundo sabia que estava no crime. Aí os outros 4, não, eu vou deixar de fora. Não, a polícia não vai fechar a delação. Então, ou você delata todo mundo e conta direitinho o que aconteceu, ou você não vai ter os benefícios da delação premiada. Porque a delação premiada, olha, é a delação premiada. Se você vai falar pela metade, não precisa de benefício nenhum. Você só fala. Por quê? Porque a Polícia Federal consegue as provas sem ele. A Polícia Federal conseguiu provar aí o Freire Gomes estava realmente articulando o golpe, pelo menos até o dia 9 de dezembro. O general Estevão Teófilo, teve uma reunião com o Bolsonaro para tratar sobre golpe no dia 9 de dezembro. O general Teófilo, depois, em dezembro, garantiu que colocaria as tropas na rua e que, com ou sem o apoio do alto comando do Exército, ele colocaria as tropas dele na rua. Ele foi o incumbido e que aceitou a missão de prender o Alexandre de Moraes. Aí ele fala, peraí, e você não falou isso? Como que você não fala isso? Mas é que falou do Felipe Martins, falou do Valdemar Costa Neto, falou do Pazuello. O general ia prender o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Você esqueceu desse detalhe, Cid? Esqueceu? E a Polícia Federal fica sabendo pelo seu próprio celular? Então agora ele vai depor, e aí é que estão com medo, porque alguns militares acreditam que essa investigação não vai chegar neles. Então você está pensando, Thiago, mas você deve estar com os nomes aí. Thiago, eu estou pensando no general Heleno, no Braga Neto, nesse Teófilo aí, no Freire Gomes, no Pazuello, talvez tenha mais alguns outros aí na sua cabeça. Sim, só que tem alguns que participaram cujo nome ainda não veio à tona. E que a Polícia Federal quer saber, peraí, o que estava fazendo coronel aqui, general aqui, o que esse pessoal estava aí nas tratativas? O que esse pessoal fez aí? Fala, Cid. Fala e... a gente tem essa conversa aqui, essa aqui, explica cada uma dessas coisas. E a polícia vai confrontar isso com os depoimentos de todo mundo que resolveu ali falar para a Polícia Federal e com as provas. É capaz que a polícia chame, já se fala disso,
chame o Freire Gomes e talvez o general Teófilo para um novo depoimento, porque o Teófilo está apavorado. Apavorado. O Teófilo é um desses aí, não citaram nomes, tá? Mas eu aposto, não gosto de apostas, mas eu aposto que o general Teófilo é um desses que fez a malinha, foi de malinha para a Polícia Federal, já pronto para ser preso. Eu aposto, tá? O Freire Gomes não. O Freire Gomes vai para cima de todo mundo. E aí, no meio disso, vemos aí o desespero da família Bolsonaro. Agora, qual que é o lema na família Bolsonaro? É esquecer isso tudo. O Bolsonaro já fez seus pedidos de anistia, já pegou muito mal ali na extrema-direita ele sair implorando por anistia, ficou com a pecha de covarde para muita gente, inclusive digo aí pro pessoal aí que manda na comunicação aí do governo Lula, começa aí a chamar o ex-presidente de covarde, que olha, tá pegando, viu? Tá pegando nos bolsonaristas. Pegando isso no bolsonarista, você racha eles. Sabe como você consegue rachar um grupo que tá mais coeso? Com deboche. Começa a debochar, esse pessoal fica... E é gente meio descontrolada, eles ficam irritadíssimos. Pô. O líder deles é um covardão. E o pior, eles vão ficar irritados, a pessoa mais se irrita quando você faz um deboche e tem um fundo de verdade. Eles vão ficar mais irritados, por quê? Porque eles sabem que é covarde, que o Bolsonaro é covarde. E eles acham o Bolsonaro covarde. E eles, entre eles, falam que o Bolsonaro é covarde e não quis dar o golpe. E eles ficam bravos quando veem que chegou tão perto, mas o Bolsonaro não deu o golpe. Porque o que estão dizendo aí, que a Polícia Federal tá chegando a essa conclusão, é o seguinte, é que todos eram covardes. O mais covarde é o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ajudou a confeccionar, pediu para que escrevessem, foi escrita. Pediu para que confeccionassem, foi confeccionada. A minuta do golpe. Só que para assinar, quando você assina, você está dando golpe. Se o Bolsonaro assinasse, a gente não ia estar achando um documento assinado pelo Bolsonaro hoje. Não. Ele assinou, deu golpe.